No vídeo de hoje a gente vai continuar falando um pouco sobre a campanha que eu estou mestrando. Essa foi a sessão 38, se eu tiver contado as sessões certas, né? E a gente começou a sessão conversando sobre assuntos diversos. Para variar, a gente sempre começa falando sobre assuntos diversos, 30, 40 minutos falando sobre nada. E muita coisa ao mesmo tempo. A gente começou com uma votação do grupo decidindo para onde ir. O grupo tinha as opções de continuar circulando o precipício por dentro da ilha. Tinha uma caverna a 40 metros de onde eles estavam. Eles podiam voltar para cima, lá para aquele pequeno vilarejo onde os minotauros perseguiram eles para fora. E eles podiam ir até os olhos que o Gar e o Uriel viram. O Osman votou para entrar na caverna, porque a arma que eles estavam procurando podia estar lá dentro e podia ter outros tesouros lá. Essa segunda parte faz sentido o Osman ter falado. O Uriel e o Elmin preferiram circular o penhasco por dentro da ilha para continuar explorando. E o Gar votou por ir até os olhos. Por 2 votos a 1, o grupo começou a ir em direção, começou a circular a ilha por dentro, mas logo que eles chegaram na entrada da caverna e eles olharam para dentro da caverna, eles veem 2 potes dos lados, potezinhos simples, cada um com uma chama azul. O Gar usa globos de luz de Drow. Falando isso, eu tenho que verificar as magias de Drow que ele tem. E mandando os globos de luz mais para dentro da caverna, ele consegue ver um altar que estava um pouco além do limite da visão deles. O Osman consegue convencer o grupo a entrar na caverna, já se desviando do caminho que eles tinham combinado em ir. Quando eles entram, né, o Uriel e o Elmin na frente, o Osman no meio e o Gar atrás. O tanque e o dano que não foge vão na frente, o dano que foge no meio e o cara que está com arco atrás. Quando eles chegam no altar, eles percebem que o altar acho que é côncavo, né? O meio do altar assim, parece meio que um prato, uma tigela grande. E eles percebem que tem um líquido ali, que parece ser mágico, mas como eles não têm nenhuma magia, eles definem que não é algo divino, é algum outro tipo de magia. O Osman o tempo inteiro fica insistindo em fazer investigação. Então ele define que o altar é uma peça de pedra, né? É o chão que sobe e vira o altar. E o Osman pergunta pro grupo, acho que é a primeira vez que ele pergunta pro grupo antes de fazer alguma coisa, se ele manda um servo invisível ir lá e beber o líquido. Ele pergunta se isso é uma boa ideia. E todo mundo fala que não. O Elmin até fala que se ele teve que perguntar é porque não é uma boa ideia e ele sabe disso. O Gar pede pro Osman para usar as mãos mágicas, né, o truque de bardo dele, para encher uma garrafa com o líquido. Só que quando as mãos mágicas tentam mergulhar a garrafa dentro do líquido, nenhuma água entra na garrafa. Né, quando as mãos mágicas trazem de volta, a garrafa está seca, como se não tivesse sido molhada, não tivesse entrado em líquido nenhum. E depois o Elmin pede para as mãos mágicas irem como se fosse um copinho para pegar um pouco da água, e quando elas encostam na água, elas são dissipadas. O Uriel cogita a possibilidade dele e do Gar serem desintegrados pela água, porque ele é meio elfo e o Gar é um Drow, que são seres de magia, ou pelo menos eles acham isso. E o Gar tira as luvas, simplesmente bebe um pouco da água. Na hora o Uriel já prepara uma poção, né, para caso o Gar caia, já ir lá e dar a poção para ele. Mas em vez disso o Gar desaparece e o Uriel fica lá segurando a poção. O Gar, ele continua vendo seus aliados semi-ilusoriamente. Eles estão ali onde eles estavam antes, só que eles não respondem a nada que o Gar faz.
ele também vê um pouco de movimento, né, mais para dentro da caverna. Ele tenta jogar um pouco de tinta na mão do Uriel para ver se eles têm alguma reação, mas a tinta simplesmente atravessa o Uriel e ele toma a grande decisão de ir investigar as chamas. Ele olha as chamas cresceram de uma chama pequena para uma chama maior que o Elmin, que é um Halfling, para quem não viu o episódio sobre os personagens. Depois que ele analisa as chamas e vê que elas cresceram de tamanho, ele decide entrar na caverna e mais a fundo. O resto do grupo, vendo que o Gar sumiu, decide beber o líquido. E com um certo receio do Osman, eles todos acabam bebendo e indo para esse outro lugar. Justamente quando o Gar tinha decidido ir mais a fundo na caverna. Então o Gar virou para continuar entrando na caverna e os três beberam o líquido e foram para o mesmo lugar que o Gar estava. O Osman, com seus 20 e pouco de percepção passiva, encontra algo escrito na parede que está refletindo a chama azul. O Uriel, que tinha estudado aquela língua por insistência do seu mestre Gabriel, ele lê algo nas linhas de: a ilha é uma prisão e nenhuma criatura que entre nela conseguirá sair. Ele passa essa mensagem positiva para os demais. O Elmin olha para ele. Depois de uns 5 minutos discutindo a chance deles nunca conseguirem sair da ilha, o Elmin olha para ele e fala: Uriel, fica tranquilo, essa ilha nunca viu a gente. A gente tem a sorte de destruir os lugares. E ele tá certo, de uma certa forma, né? Mesmo quando eles não querem, eles acabam destruindo o lugar. Na maioria das vezes. O Osman começa um ritual para compreender o que estava escrito, apesar do Uriel ter passado, né? Ter passado por cima. O Osman queria entender tudo que estava escrito ali em detalhes, enquanto o grupo decide entrar na caverna e mais a fundo. Quando eles percebem que o Osman não está indo, o Elmin volta e começa a gritar com o Osman para parar de perder tempo e começar a entrar na caverna, em vez de ficar ali sentado. Depois de um tempo gritando com o Osman, Uriel fala pro Elmin deixar o Osman fazer o ritual. Só que o ritual leva 11 minutos, né? 10 minutos mais 1 minuto da magia, que é de primeiro círculo. E eles voltam pro plano, antes do ritual ser acabado. Quando se passaram 10 minutos que eles estavam no plano, o ritual foi quebrado porque as coisas que o Osman colocou no chão para fazer o ritual ficaram naquele plano e eles voltaram pro plano normal. O Osman fala que vai fazer o ritual antes de beber a água. Ali já estava claro que o Osman queria de qualquer jeito fazer aquilo. Enquanto o Osman ficou fazendo aquilo, o Elmin ficou bebendo e comendo, o Gar ficou observando, e Uriel resolveu fazer uma prece para sua divindade, pedindo para que a divindade dele, para que Torme, se mantesse ao lado dele, mesmo ele sabendo que não receberia a resposta. Nas palavras do Uriel, ele recebeu uma ligação cruzada de uma voz suave e feminina dizendo que esse tipo de coisa não funciona aqui. Depois dele ouvir isso, ele fica tentando perguntar o porquê que não funcionava, mas parece que depois disso a voz simplesmente o ignorou. Depois que ele fala isso para os demais, né, que ele recebeu essa ligação cruzada, o Elmin sugere que ele comece a adorar essa divindade, e que adore Torme e essa outra divindade ao mesmo tempo. Uriel tenta dar uma pequena lição de como divindades funcionam pro Elmin e pro Osman, que eu acho que foi simplesmente ignorada, mas essa é a minha opinião de mestre. O grupo espera o Osman terminar o ritual, bebem água de novo. Por algum motivo, ele não consegue compreender o texto. Palavras escritas, ele tem que encostar e ficar 1 minuto analisando como se fosse braille, um braille bem demorado.
para conseguir entender. Só que quando ele encosta nas palavras, elas desaparecem. Um pouco chateado. Acho que muita coisa que eu faço deixa o jogador do Osman chateado. Enfim. O grupo segue reto num túnel e eles encontram uma abertura. Eles estão entrando na montanha, né? Eles encontram um espaço mais largo, onde eles veem algo se movendo lá embaixo, e eles encontram uma rampa para descer do lado. Ela desce em 2 graus, né? Ela primeiro desce para a direita, depois ela faz uma curva de 180 e desce para a esquerda. E no meio dessa rampa eles encontram uma pessoa com uma roupa de pirata. E uma das únicas vezes que eles tentam realmente conversar com seja lá o que for aquele ser, esse humanoide com roupas de pirata saca o sabre e vai para cima deles gritando: "O que vocês fizeram com a minha tripulação?" Eles conseguem passar pelos 2 fantasmas. O segundo estava com uma armadura um pouco mais pesada e não falou nada. Quando eles chegaram perto, quando o Uriel falou que ele ia tentar conversar, o Gar já atirou uma flecha. Para evitar o problema de perder vida máxima a cada ataque que o fantasma dava. Atrás do segundo fantasma tinha um baú relativamente grande, né, de 2 por 1,5. E seguindo para a direita deles tinha uma rampa para cima, que no caso, entrando na caverna no túnel, se você pulasse para baixo ao invés de usar a rampa, era só seguir reto que você usava a rampa para subir. Depois que eles conseguem passar pelo segundo fantasma, eles tentam mover o baú para levar o baú até a entrada, para caso o efeito daquela água que eles tomaram acabasse, o baú estava lá na entrada. Então eles podiam tomar de novo no altar e abrir o baú perto. Mas eles não conseguem mover o baú, né? Até porque o baú era uma peça sólida do chão. Depois dessa grande falha, eles decidem abrir o baú. Abrindo o baú, eles encontram um punhado de elétrons e 2 poções rosas, que o Elmin na hora fala que não vai tomar. Sabendo que o efeito já ia acabar, eles decidem só subir a rampa para ver o que tinha lá. Eles matam mais um fantasma pirata que estava no topo da rampa e eles conseguem ver um segundo altar mais à frente. Mas antes que eles conseguissem chegar a esse altar, o efeito acaba e eles percebem que não tem esse segundo altar no plano normal. O grupo conversa um pouco sobre o que eles vão fazer e eles decidem que tem 2 coisas que eles querem testar. Uma é saber se eles conseguem sair da caverna depois de tomar a água, para ver se o efeito daquela poção vai acabar. E a outra é tomar e entrar na caverna para saber se os fantasmas já tinham voltado. Eles confirmam a segunda, né? Eles tomam e entram e veem que os fantasmas voltaram e confirmam e conseguem a resposta da primeira, que eles podem sair da caverna depois de ter tomado, que o efeito não acaba. Depois de fazer isso, eles decidem dormir, né? Porque o Uriel já tinha perdido metade da vida dele na luta contra os fantasmas. O Elmin também, né? Porque são os 2 milis. O Gar ainda estava praticamente de boa. E o Osman não estava tão bem quanto o Gar, mas também estava bem. Depois que eles fazem o descanso, eles bebem de novo e entram de novo na caverna. Só que dessa vez eles pensam e vão furtivamente. O Osman rola 5 no dado, só que por causa do talento de Ladino ele vira um 19, tudo abaixo de 10 vira um 10. Eles vão furtivamente até o primeiro fantasma. Na primeira rodada já se desfazem do fantasma, eles quase não perdem vida. O segundo fantasma já foi um pouco mais difícil, eles já perderam um pouco mais de vida ali. E o terceiro fantasma, antes do segundo altar, também foi sem problema.
Quando eles terminam de subir a rampa, e matam o terceiro fantasma, eles chegam num corredor que tem um altar no meio do corredor. Seguindo reto no corredor, tem um outro fantasma, que ele está exatamente numa curva à direita, que é o único caminho reto que eles têm para ir. Eles se desfazem do quarto fantasma, sem problema nenhum, como se fosse nada. Eles fazem uma curva em espiral, e depois que eles terminam de fazer isso, eles andam mais alguns metros, e o túnel onde eles se encontravam termina, ficando só uma ponte de pedra, ainda dentro da montanha, um precipício por os dois lados, e à frente um pedaço de terra maior, onde tem uma criatura fantasmagórica de apenas o torso, os braços e 3 cabeças, cada braço segurando uma alabarda. Eu acho que é esse o nome da arma, não lembro. Faz 3 dias, muito tempo. O Osman consegue ver que tem alguma coisa escrita na frente dessa criatura, mas o grupo acha melhor simplesmente ignorar e tentar matar a criatura, porque eles não vão conseguir lutar com a criatura enquanto tem uma pessoa lendo. Então o Uriel e o Elmin vão pra frente para entrar em combate. O Osman sai correndo, só que na hora que ele tenta voltar, a criatura tem sentinela e prende ele no chão. É um jeito engraçado de falar, né? Prende ele no chão em vez de falar que reduz o deslocamento dele a 0. E o Gar, ele para e lê, né? Justamente o que eles tinham falado para não fazer. E ele vê que está escrito: a única forma de expulsar a criatura adiante é estando dentro e fora do plano astral ao mesmo tempo. Ele fala isso para os demais. O Uriel pega uma das poções rosas de dentro da Bag of Holding e coloca no chão, enquanto ele toma a outra. Quando ele toma a poção, ele desaparece para os outros 3, mas ele vê que no plano normal aquela criatura também está ali. Depois do Uriel na iniciativa era o Elmin, que anda até a poção e toma a poção também. A contragosto do Osman, que queria que ele e o Uriel fossem para o plano normal para ter 2 tanques, já que eu fiquei sabendo que o jogador do Osman fica falando por aí que ele é tanque e está deixando o Uriel ser tanque por enquanto. Depois que eles ficam 2 de cada lado, eles conseguem matar a criatura. A luta foi bem difícil. O Elmin ficou com 14 de vida máxima, o Uriel ficou com 38, o Osman ficou em algum lugar entre os dois, e o Gar morreu. Acabou de entrar na mesa e morreu. Eu sou o mestre do baralho. Depois que o Gar morre, o corpo dele volta pro plano normal, e o Elmin tenta dar uma poção pro Gar. Óbvio, o Gar estava morto, então não funcionou. O Uriel faz um teste de medicina para confirmar, e confirma que ele está morto, né? O Osman vai até o baú do plano fantasma, abre o baú, encontra 100 elétrons. O Uriel faz a mesma coisa no plano normal, ele vai até o baú. Quando ele abre o baú, o Osman simplesmente volta pro plano normal e sai do plano fantasma. Ele também acha 100 elétrons, e o Osman vê que está escrito na parte de dentro do baú a frase: todo fim é um recomeço. Depois que ele lê isso em voz alta, ele fala pro Uriel que pode ser um jeito de trazer o Gar de volta, e ele decide colocar o corpo do Gar no baú, né? Ele teve uma ajuda do Uriel para colocar o corpo, né? Já que o Uriel fez todo o trabalho de colocar o corpo. Aí a gente foi para o que o Gar viu depois de receber o último golpe. O Gar estava a 3 metros de distância da criatura, e quando a criatura deu o golpe fatal no Gar, conforme a visão dele foi escurecendo, quando ele abre de novo os olhos, ele estava praticamente flutuando no espaço, sem saber onde era cima, sem saber onde era baixo. Via alguns pontos brancos aqui e ali, e um ponto verde brilhando forte na distância.
Alguns segundos foram passando, esse ponto verde foi ficando maior. O Gar percebeu que não era um ponto, era algo estilo uma cobra, era algo longo. E quando o ponto chega perto o suficiente, o Gar consegue definir que aquilo era um dragão. Dragão estilo oriental, sem asas. Com os mesmos olhos que ele tinha visto no dia anterior. O dragão começa a fazer círculos em volta do Gar. E com uma voz feminina e suave, o dragão diz para ele: é uma pena que um dos nossos viajantes sofreu uma morte tão trágica. Mas não se preocupe, todo fim é um recomeço. E quando ela termina de falar isso, ela se transforma numa luz cegante e a gente volta para os três que estavam no plano normal. E quando o Uriel abre o baú de novo, depois de basicamente os 5 minutos que eles esperaram para ter certeza se ia funcionar ou não, Uriel percebe o Gar respirando, inconsciente, estava com 0 de vida, mas respirando. E a escrita desapareceu. O plano era justamente, para caso mais de um morresse, um ia voltar. E quase que mais de um morreu, né? Já que as últimas 4 rodadas da criatura no Osman foram falha atrás de falha. Quando os dois lados têm que dar dano para a criatura sofrer algum dano, eles precisavam do Osman no plano fantasma para que a luta terminasse bem. O Uriel dá uma poção pro Gar, para ele recuperar a consciência. O Gar conta para os outros o que ele viu e ouviu sobre o dragão verde que ficou circulando ele, sobre todo o fim ser um novo recomeço. O grupo fica intrigado e resolve descansar. Como eu falei, quem tinha mais vida máxima era o Uriel com 38. E depois deles passarem 24 horas parados na entrada da caverna, o Elmin comendo e bebendo. Isso já é normal pro Elmin, né? O Gar preparando algumas poções e tentando falar de novo com essa divindade, já que eles assumiram que toda criatura que pode trazer alguém de volta é uma divindade. O Osman e o Uriel ficam cada um num canto observando os outros três. Depois que passa as 24 horas, eles decidem tomar aquele líquido que estava no altar e descer para sul-sudoeste, baixo esquerda, que acho que só um deles sabe as posições cardeais, atrás daqueles olhos. Depois de 10 minutos correndo entre uma mata bem leve, né, tinha poucas árvores, eles chegam ao que parece ser uma estrada de terra que estava indo de oeste para leste. Deve estar ao contrário no vídeo, né? Mas enfim. E colado do outro lado da estrada tinha alguns metros de queda. É um local que o Elmin, quando ele olha para a parte de baixo daquela queda, ele consegue identificar aquilo ali como um campo de treinamento, né, onde se treina tropas, que é um campo meio que de terra batida, não tem muita grama, pelo número de pisadas que tem ali. Tem algumas pequenas pedras. E o Osman consegue ver 2 pilares, né, um a leste e um a oeste, seguindo a suposta estrada. E o grupo fica conversando se é uma boa ideia ou não eles descerem ou irem investigar os pilares. O Gar também levanta o ponto do resto do que ele ouviu o dragão falar, que foi: é uma pena que um dos viajantes sofreu uma morte tão trágica. E, como eu falei, eles definiram que se consegue trazer de volta uma divindade. Nesse momento, com essa frase que o Gar passou para os outros, eles definem que é uma divindade boa, né? Trouxe o Gar de volta, estava lamentando a morte de alguém, então é uma divindade boa. Só que o Osman vira pro Gar e fala: pode ser má também. Sua divindade é má e nos ajuda. O Uriel olha pro Osman: cara,
Você não simplesmente fala que a divindade de alguém é má. Você tem que ir inserindo o assunto aos poucos. E o Gar responde que maldade é relativa. A maldade é diferente para cada um. E a gente resolveu parar ali porque foi um ótimo momento para parar. E até porque o Elmin tinha que ir embora. Então com essa pausa a gente finalizou a sessão 38. Sinceramente eu achei que eles iam descer direto, já que no final da sessão 37 o Uriel tinha falado que queria descer para ver os olhos. Só que, como eu sabia que existia a chance deles não fazerem isso, eu resolvi preparar vários cenários, né? A caverna já estava preparada desde sempre, porque eventualmente, provavelmente eles iam entrar. O caminho seguindo o desfiladeiro também já está preparado, porque eu já fiz a ilha inteira. E o que eles vão encontrar nesse campo de treinamento também meio que já está preparado. E, sinceramente, durante a sessão teve algumas torcidas para que o Gar trocasse de divindade, né, para que esse dragão se tornasse a nova divindade do Gar. Não sei. Sessão passada eu achei que ele ia mudar para Thorn, mas no início dessa sessão ele defendeu a divindade dele, e agora no final estavam falando dele mudar para essa outra. É um caso pra gente esperar para ver. Mas é isso, o próximo vídeo vai ser sobre alguns tabus, né, de mestres, alguns tabus de mestragem. E é isso. Valeu.